Fala galera, Nakata aqui, como é que vocês estão? Beleza? Galera, conforme eu tinha falado nos vídeos anteriores, eu decidi gravar para vocês uma aula especificamente sobre análise técnica. Como é que eu, Nakata, trabalho, como é que eu uso análise gráfica para lucrar e sobreviver no mercado financeiro, tá? Antes de começar, eu queria fazer uma diferenciação básica entre análise fundamentalista e análise técnica. Qual que é a diferença das duas, tá? E como é que eu uso isso? Bom, análise fundamentalista, basicamente o que é? É você ter um entendimento, a leitura de valuation, então você saber avaliar o preço das ações de uma empresa, saber se aquela empresa ela tá cara, se ela tá barata, e exclusivamente utilizando o quê? Relatório, comunicados da empresa, ver o lucro líquido dela, patrimônio líquido, dívida líquida, indicadores fundamentalistas em que você consegue mensurar se aquela empresa tá valendo ou não aquele determinado valor que você se dispôs a pagar ou tá procurando pagar, tá? Você vai ver a análise do ramo dela. Então são fatores e informações. Galera, tá um calor em São Paulo que nossa senhora. Mas enfim, voltando. Então assim, são informações em que na realidade a gente utiliza princípios fundamentalistas para determinar se aquela ação tá valendo a pena ou não. Então você não tem uma leitura de gráfico específico, tá? Você faz uma análise da empresa e do business dela. Beleza, análise técnica. O que é análise técnica ou análise gráfica? Análise técnica ou análise gráfica nada mais é utilizado por grande parte, que são os traders, né, os operadores de mercado, em que eles utilizam de conhecimentos técnicos, ou seja, de conhecimentos grafistas, para determinar para onde a ação vai ou se eles vão comprar ou não aquela ação, se baseando no movimento gráfico em que ela está tendo. Se ela está tendo uma boa tendência, se o papel em si possui uma tendência saudável ou fazendo padrões saudáveis. É tudo voltado para análise gráfica. E aí vocês perguntam, qual que é o melhor? Bom, não existe qual que é o melhor, existem estilos de investimento, tá? Antes de mais nada, já tem uma treta interna entre analistas fundamentalistas e técnicos, em que os fundamentalistas falam que o técnico não sabe ganhar dinheiro e os técnicos falam que os fundamentalistas ganham dinheiro muito devagar. Então assim, galera, numa boa, foda-se essa merda dessa treta. O que interessa é você pegar os dois, o que os dois têm de melhor para oferecer e criar o seu estilo. Tanto do ponto de vista fundamentalista, quanto do ponto de vista técnico. Você precisa ter uma noção dos dois para você conseguir determinar como é que você vai investir o seu dinheiro, para você não cair aí no continho do seu guru de mercado que tá te indicando para comprar Cogna, por exemplo. A gente vai entender o porquê que eu não compro Cogna, o porquê que eu não compro IRBR, o porquê que eu não compro Oi, tá? Porque puramente grafista, o gráfico é uma merda e vocês mesmos vão entender que é uma merda. Porque a gente vai passar passo a passo do que é uma análise técnica decente. Então eu vou passar para vocês leitura de candle, eu vou passar para vocês suporte e resistência, tendência de mercado, para a gente ver então, por exemplo, como é que eu fiz aquela entrada em Bitcoin, em que eu analisei para os meninos lá que vocês viram as mensagens e teve um ganho exponencial, que a gente pulou de 25, 27 mil, que foi onde a gente comprou, para bater o máximo que a gente vendeu, que foi 200 e poucos mil reais, em que a gente lucrou aí, cara, tranquilamente, quase 9 vezes o que a gente investiu. É possível? E foi puramente por análise técnica tendencial, olhando a tendência do papel em que eu vou passar para vocês, beleza? Então, galera, vamos pro gráfico, sem mais demora, porque é importante vocês entenderem essa parada de entender melhor o que é um gráfico, para que serve o gráfico, para vocês não caírem na bobagem desses caras que falam que o case é bom. Vocês já escutaram essa parada? Já escutei várias vezes em recomendação de corretora, neguinho falando que o case daquela ação é bom, mas na realidade o gráfico e os fundamentos em si são uma merda. Então a gente vai ver pela parte dos gráficos o porquê e como isso acontece. Beleza? Vamos lá.
Então, galera, quando vocês começarem a jornada de vocês dentro do mundo dos gráficos, eu quero que vocês, primeiramente, entrem nesse site chamado tradingview.com, desculpa. Então, tradingview.com, e vai abrir essa página para vocês aqui. Eu quero que vocês façam o login nele, não precisa pagar, tá? Porque vocês não são operadores profissionais, vocês não vivem disso. E o básico para vocês é o suficiente para vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Então vocês vão criar aqui, vão na parte de gráficos e deve aparecer basicamente esse gráfico aqui, ó, da Apple para vocês. Deve estar tudo branco, provavelmente. O meu tá a versão preta, porque eu tenho olhos sensíveis. Então vamos lá. Galera, primeira coisa. O que é uma candle? Né? Quando a gente olha e fala assim, porra, tá cheio de pauzinho, esses quadradinhos aí, não entendo porra nenhuma do que é esse negócio. Primeiramente, o que é uma candle? A candle nada mais é, tá, do que variações, tá, em que o preço é formado. Então você tem candles de variação positiva e candles de variação negativa, tá? Como é que funciona? Bom, primeira coisa, as duas coisas a gente vai ter igual, tá? A gente vai procurar aqui, ó. A gente vai ter abertura, então a gente vai ter a abertura do candle, a gente vai ter o fechamento do candle, a gente tem a sombra do candle, que é a variação de preço, que é determinado por uma máxima, ou seja, a máxima de preço, e a gente tem, por óbvio, a mínima do preço. Tá aí tudo bem? O que é isso? Bom, galera, eu quero primeiro que vocês vejam a candle de variação positiva. Então eu vou até colocar aqui em verde e essa aqui em vermelho, para não ficar muito estranho. Beleza. Bom, o que é isso aqui, galera? Quando você tem uma variação de preço positiva, ou seja, a candle ela fecha positivo, significa que a candle teve a abertura aqui, então o preço começou daqui, começou a variar, foi para baixo, foi para cima, ficou sendo negociada até ela fechar no valor, certo? Então, o que é? Aqui, neste ponto aqui, como o próprio nome diz, é a abertura do preço inicial. Então o preço começou a ser negociado a partir desta bundinha aqui. Se o preço acabou sendo negociado com uma variação de força positiva, então, e ele foi fechado de modo em que o fechamento ele é maior do que a abertura, ele vai consumir, ele vai fazer uma barrinha verde. E se o preço for negociado com um modo negativo, ou seja, uma variação negativa de preço, ele vai ter uma abertura maior do que o fechamento dela. Ou seja, o preço foi negociado de maneira negativa. O preço abriu aqui em cima e acabou sendo fechado aqui embaixo, tá? Essa aqui é a máxima do que o preço foi negociado, então o preço em algum momento chegou a bater aqui, mas ele não segurou o preço, ele acabou sendo fechado aqui. Mesma coisa para cá, e esse aqui é a negociação mínima, o preço mínimo em que o candle foi negociado, tá? Essa parte cheinha a gente chama de corpo da candle, tá? Corpo da candle. Essa parte magrinha, então o palitinho, a gente chama de sombra, tá? Ou pavio ou wick, depende. Você vai escutar wick, você vai escutar pavio, você vai escutar sombra, depende, tanto faz. Mas essa aqui é a composição de uma candle, tá? Uma candle de força relativa positiva e uma candle que teve uma variação negativa, tá? Onde ela teve abertura, fechamento, máxima, mínima. Abertura, fechamento, máxima, mínima. Tá aí tudo bem? Nada demais, tranquilo. Vamos pro gráfico ver isso na pele. Então, galera,
aqui a gente pode identificar que teve a abertura da candle, o fechamento da candle, a gente teve um mini paviozinho, se vocês podem conferir aqui, ó, um mini paviozinho. A abertura dessa candle vermelha foi aqui em cima e o fechamento dela foi aqui, ou seja, abrimos a 142,79 e fechamos a 131,96, beleza? Com uma sombra, uma mínima aqui e uma máxima aqui. Beleza, Nakata, você ensinou isso aí, mas para que serve isso aí? Isso aí, esse tipo de entender, primeiro, o que são candles, então esse tipo de entendimento aqui serve para você aplicar para qual tipo de técnica você vai utilizar para iniciar uma operação. Então seja um preço de fechamento de reversão, seja uma troca de polaridade ou apenas um pullback, depende, a gente vai passar, tá bom, galera? Fica tranquilo. Isso aí são nomes de técnica. Então tem variações de candle em que 2 candles, por exemplo, significam uma maior probabilidade de reversão de mercado. Ou 2 candles ou 3 candles, uma formação, um padrão de candles em que você possui uma estatística maior de acertar o seu trade do que simplesmente ficar ali só olhando aquela merda, tá? Então é para isso que serve os candles, né? Então, ó, tá vendo esse candle aqui, ó, que foi igualzinho o exemplo? Ele teve uma abertura aqui, ó, fechamento aqui, uma sombra superior aqui em cima e uma sombra inferior aqui. Tá aí, tudo bem, foda-se, concorda? Guardem isso aqui. Bom, passado o que é candle, é importante vocês entenderem o que isso influencia dentro do seu sistema de investimento. Candle, análise de candle sozinho não significa nada, tá? O que está por trás da análise técnica que ninguém fala para você e simplesmente ninguém fala para você é o que? A importância de você saber quais os métodos, a diferença entre os métodos utilizados de trading. Então, você vai ter métodos em que você possui uma expectativa matemática positiva, ou seja, você tem probabilidade e estatística por trás das suas técnicas. Você sabe quais são as suas técnicas. Você sabe qual que é a taxa de acerto das suas técnicas. Isso é o que diferencia um trader profissional de um trader fracassado. É o primeiro passo, tá? Um trader fracassado, na minha opinião, é um cara que não sabe o quanto que ele acerta e ele não sabe o quanto que ele ganha. Um trader profissional, ele vai saber exatamente o quanto que ele ganha e o quanto que ele perde. O quanto que ele acerta e qual a probabilidade de chance de êxito no total dos trades dele. Ele sabe de tudo. Ele é um cara controlado e ele é um cara planejado, tá? Esse tipo de padrão de candle, né, a leitura de candles, é o primeiro passo para você criar um sistema de configuração objetiva. Ou seja, você vai conseguir efetivamente saber o quanto você ganha e o quanto você perde. É o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto é você saber que você tem que ter métodos objetivos dentro da carteira de vocês, do seu arsenal, vamos assim dizer, que você vai usar dentro do mercado financeiro. Você tem que saber a probabilidade de acerto da sua técnica, beleza? Primeiro ponto. Galera, passado isso, a gente vai para o primeiro ponto, é um dos pontos mais importantes, que nada mais é do que identificação de tendência de mercado. O que é uma tendência de mercado? Galera, tendência de mercado, ela é uma variação, tá? Onde existe uma probabilidade maior de acerto se você, óbvio, for com a tendência. Existe um ditado do meu primeiro mentor, Cameron Gonzalez, trader do Citi, lá de Vancouver, que eu tive aula com ele durante 1 ano. Esse cara, ele falava para mim sempre,
The trend is your friend until the end. Ponto. Tendência é sua amiga até o final. Quando a tendência mudar, quando as linhas mudarem na tendência, quando você identificar uma mudança de tendência de mercado, você vai sempre operar a favor da tendência, beleza? Primeira regra da vida de vocês, galera. Pelo amor de Deus, escreve essa porra, cola na testa e fica com ele pelo resto da vida de vocês no mercado financeiro. A tendência é a melhor amiga de vocês no mercado financeiro. Vocês não vão encontrar amiga mais legal do que uma tendência de mercado. Porque a tendência ela vai falar, exatamente como o nome já diz, para onde aquele papel está indo. Se o papel está indo para cima, se o papel está indo para baixo ou se o papel está de lado, sem nenhuma perspectiva de movimentação iminente. Beleza? Para isso, vamos aqui no gráfico de novo. Nessa telinha aqui, ó, a gente vai em indicadores e estratégias, a gente vai procurar média móvel aqui. Se vocês colocarem só móvel, vai ter média móvel exponencial, tá? Eu quero que vocês cliquem 2 vezes em média móvel exponencial, tá bom? Quando vocês clicarem 2 vezes, vai aparecer para vocês isso aqui, ó, do lado esquerdo da tela. Vocês vão aqui em configurações, vão colocar primeiro 80, estilo vermelho, colocar ela um pouquinho mais gorda aqui, ó, ok. E vão fazer a mesma coisa aqui, vão colocar verde só na segunda, mais gordinha, e o valor a gente vai colocar em 40. Beleza, tem que estar assim, ó, EMA 80 e EMA 40. O gráfico vai estar mais ou menos assim, ó. O que significa isso? Primeira coisa, galera, por que 40 e por que 80? O que é isso? Essas duas médias, como o próprio nome já diz, elas são médias exponenciais dos últimos 80 candles, ou dos últimos 40 candles, tá? Vocês já sabem o que é candle. O que é candle? É a velhinha. Então, cada velhinha dessa representa um candle, correto? A média de 40, ela é uma média mais sensível. Então, ela acontece os últimos 40 períodos, os últimos 40 candles. Se você estiver num gráfico semanal, então, por exemplo, aqui em cima, alguns de vocês já repararam que você tem todos os time frames que você precisa. Então, você tem 1, 5, 15, 21 minutos, 45, 1 hora, 2, 4, 6, 12, diário, semanal. Então, cada candle dessa representa uma semana, porque a gente está no gráfico semanal. Se a gente fosse no gráfico diário aqui, cada candle dessa representava o quê? Um dia. Cada candle nas 12 horas representaria o quê? 12 horas. E aí vai. Diferencia o quê? Só a timeline que você usa para identificar o seu gráfico. Beleza? Sem problema? Então, a linha vermelha nada mais é do que a média exponencial dos últimos 80 dias, onde que ela representa a média vendedora, tá? Ela representa a média, de novo, média vendedora. Ela representa a força vendedora do mercado. Por quê? Porque ela é uma média em que acompanha o preço, se a gente está no gráfico semanal, das últimas 80 semanas. E a média de 40, as últimas 40 semanas. Num gráfico diário, só vai trocar semana por dia. 40 dias, 80 dias. Beleza? A média compradora, que a gente usa aqui a média de 40, ela vai ser a média mais sensível do movimento, porque ela tem a intenção de captar a entrada do fluxo de dinheiro ou o fluxo de grana que está sendo movimentado para dentro daquele determinado ativo. Enquanto a média de 80, que é a média vendedora, ela vai ter como base, como eu falei, a média vendedora dos vendedores, ou seja, onde os vendedores estão acompanhando o mercado. Porque provavelmente se as médias se cruzarem, então as duas médias, como vocês podem ver aqui no gráfico, elas estão terminantemente apontando para cima. Ó, nesse período aqui elas ficaram totalmente de lado. Por mais que a média esteja acima da média, a média verde esteja acima da média vermelha, que a gente vai entrar nisso, elas estão de lados. Aqui ela está numa alta tendência, ela está numa clara tendência de alta, onde as duas médias estão apontadas para cima. Então, galera, novamente. Então você tem a média de 40, aqui ó,
média de 40. E você tem a média de 80. Então, vou botar aqui, ó, vendedores. E aqui, compradores. Beleza? Essa é a configuração básica para se identificar uma tendência. Quais os fundamentos básicos que você precisa identificar? Primeiro fundamento básico. A média verde está acima da média vermelha? Sim, ela está acima da média vermelha. Então ela está acima da média vermelha, certo? Então ela tem uma predominância, então a probabilidade da chance dos compradores se manterem acima dos vendedores é maior, ou seja, a chance dos preços subir, ela é maior do que você ficar vendendo. Ó, você disse agora há pouco aí, ó, as médias estavam de lado aqui. Sim, elas estão tecnicamente de lado porque ela não tem uma direção certamente identificada. Você pode ver que ela fica variando, mas ela tá aqui, ó, de lado. Mas aqui, a média verde, ela está acima da média vermelha. Ou seja, existe uma probabilidade maior do preço subir por conta da sobreposição de médias. Ó, média compradora acima da média vendedora. E aqui, Nakata? Aqui a gente teve primeiro período de queda da Apple, que foi o quê? O cruzamento das médias. Então até aqui, por mais que a Apple tenha subido, a probabilidade disso aqui cair era maior, porque a tendência neste período está de baixa, onde foi flipada aqui, ó. A média compradora passa a média vendedora e ela segue feliz a tendência de alta. Então beleza, galera, vamos ver aqui, ó, Gafisa, por exemplo. Ó, galera, para mostrar para vocês a importância do que é a análise gráfica. Se você não quer usar, você não tá afim de usar, diversas técnicas, não querem usar, não quero usar técnica, acho que técnica é tudo uma bosta, isso que você tá ensinando é mentira, eu sou fundamentalista, eu gosto de ficar lendo livro, eu gosto de ficar me fudendo até 2 horas da manhã lendo relatório, então eu não vou usar isso. Beleza, não quer usar, não usa. Galera, eu só peço que vocês venham, assim, com outros olhos, de verdade, o fato de você identificar uma tendência de mercado. Porque a importância que isso tem é muito grande. Por exemplo, Gafisa. Tem muito cara que eu conheço, que é amigo meu, que acha que Gafisa vai explodir, porque Gafisa é muito mal... ela é muito mal avaliada pelo mercado e não sei o que e tal. Mas ela tá sempre numa tendência de baixa. Como é que eu sei que ela tá numa tendência de baixa? Se a gente olhar o gráfico aqui, ó, claramente vocês conseguem ver que em 2011, aqui ó, 27 de junho de 2011, julho de 2011, foi a primeira vez em que eles foram flipados, onde a tendência passou uma tendência a ser vendedora. Ela nunca deixou de ser uma tendência vendedora desde 2011. Então, desde 2011, Gafisa só cai. Então, ela vem de 50, de 2011 aqui, ó, ela vem de 50 reais para R$5,40. E em momento nenhum a gente teve os compradores tendo mais confiança por conta das médias. Então, as médias, essas médias que eu acabei de passar para vocês, elas identificam exatamente o que? A vontade do mercado. Ela vai identificar se o cara está querendo vender ou se majoritariamente a galera está procurando comprar. Então, majoritariamente falando, desde 2011 o pessoal só tende a vender. Como é que você sabe, Nakata? Porque a média vermelha, lembra? Média vermelha vendedora está acima da média verde, que é a média compradora, e ela está nesse período desde 2011. Então ela está há 10 anos caindo. 10 anos caindo.
Porque em nenhum momento a média verde no semanal, tá, galera? Lembrando que estamos no gráfico semanal. Para ver isso a longo prazo, porque eu sei que grande maioria de vocês gosta de trades a longo prazo. Então, ó, nenhum momento. Aqui a gente quase tentou, ó, em 2019, quase. A gente encostou na média e cagou de novo. Fomos de 11 para 5 reais e aqui estamos. Ó, tendência de alta da Gafisa, quando ela foi confirmada? Aqui, ó. Então, por exemplo, se você tivesse comprado no cruzamento das médias, onde os investidores, a média compradora, determinou que teria uma maior probabilidade, então majoritariamente as pessoas estavam comprando aqui, ó, setembro de 2009. Como é que seria o seu lucro? Seu lucro seria de quanto aqui, ó? Vamos ver? Então você teria feito aqui, ó, no topo, 126%. Pô, Nakata, mas você falou aí, ó, the trend is your friend until the end. Então, beleza. Até o final da tendência, que foi aqui, ó. Você teria feito quanto? 50%. Só seguindo isso. E você teria evitado, que foi o cruzamento das médias, toda essa cagada gigantesca, então de 50 pau para 5 reais. Funciona em tudo, Nakata? Olha, nada na vida funciona eternamente, né? Então vamos ver, por exemplo, Bitcoin, que era o que eu queria mostrar para vocês. A análise fundamental, a análise técnica em Bitcoin. A gente só tem desde 2017 aqui. Infelizmente a gente só tem 2017. Então, ó, galera, análise tendencial em Bitcoin. Primeira coisa, vou mostrar para vocês. Isso é um negócio exclusivo, tá, galera? Da galera que faz parte da mentoria. Tô abrindo para vocês. Então, galera da mentoria, peço desculpas. Dividir conhecimento com os amiguinhos. Bom, galera, médias mesma. Aqui, ó, 40, média de 80, certo? Então a gente tem médias aqui. Eu vou botar até no diário, porque eu tenho mais dado no diário. Não tenho não. Vai ter que ser esse mesmo. Sem problema. Galera, seguinte. Vamos lá. Majoritariamente falando, tendencial alta, compra aqui. Puta, caiu pra cá. Mano, se tá numa tendência de alta e você não vendeu sua posição, você deixa. Quando subiu a posição de alta novamente, que foi aqui, você passaria a comprar, correto? Você está numa tendência de alta. Lembra, por quê? Média compradora acima da média vendedora. Quando a gente foi, que isso aqui não é o... Isso aqui é o Bitcoin dólar. Mas, ó, aqui, a gente, por mais que a gente tenha caído e tido um crash em Bitcoin, a média tá como? A média não tá tendencial para cima ainda? Isso aqui não tá comprador ainda? Porra, Nakata! Mas caiu, caralho! Mano, a média está para cima. Nunca opere contra as médias. Lembra? A média, ela é sua amiga até o final. Se a média tá falando que tá indo para cima, por que caralho você vai vender? Se as médias estão falando que estão para baixo, que nem no site no gráfico da Gafisa que a gente acabou de ver, por que caralho você vai comprar? As médias são sua amiga. Elas vão determinar o quanto vocês vão ganhar no mercado financeiro. Então, galera, as médias estão para cima aqui. Não tem por que eu me desesperar. Isso aqui, esse crash, ó, isso aqui foi um movimento em V ainda. Que teve a mesma parada do negócio da economia aí, do Covid, tá todo mundo falando e o caralho. Ó, as médias estão para cima ainda. Se a média compradora tá acima da média vendedora, eu vou continuar comprando. Então, aqui foi a melhor compra. Foi a melhor compra em Bitcoin. Ó, BTC BRL, que é do mercado Bitcoin aqui. Oh, esse aqui tem até mais. Perfeito. Mais legal ainda. A gente comprou isso aqui. A média foi de 27. Foi aqui, ó.
a média de preço? Foi 27, 25 mil aqui, ó. A gente comprou exatamente o que? A sombra do preço. Agora vocês sabem o que é sombra, ou pavio, né? Que foi onde até o preço foi negociado. Então, essa aqui foi a nossa compra média da galera lá da mentoria. Porque as médias estavam para cima. Lembra? A média ela é sua amiga até o final. Média para cima, média compradora, acima da média vendedora. Compramos aqui e ficamos extremamente felizes. Muito felizes. Eu disse que eu tô feliz? Ó. A gente fez 787%. Galera. E aí assim, eu peço desculpas aos meus amigos fundamentalistas. Mas 187%. Em 787%. Em um ano, com análise fundamentalista, você não faz. Você vai fazer com análise técnica. Por quê? Você identifica os melhores pontos de entrada. Não necessariamente você vai sair no topo, mas você vai identificar os melhores topos, os melhores fundos. Que é o que a análise técnica faz. A gente é muito bom em identificar fundo. Movimento, cara, eu quero que se foda o topo, pra sendo bem sincero. Eu preciso identificar o topo. Ó, vocês acabaram de ver comigo. Eu preciso identificar o topo? Não preciso identificar o topo. Se eu pegar o fundo de um papel, que foi aqui, eu tenho 787% se eu segurar. Se eu operar de acordo com as médias. Isso que eu acabei de passar para vocês. Então não tem treta entre fundamentalista e análise técnica. Para mim, quem briga é burro, não sabe entender que você pode usar o melhor dos dois. Porque assim, eu uso também análise fundamentalista. Para quê? Para diferenciar quais ativos são bons e quais ativos são ruins. E eu uso a análise técnica para pegar exatamente o ponto de mercado que eu quero ter. Beleza? Essa foi a análise tendencial de Bitcoin. Para isso, eu queria mostrar para vocês outra coisa. Se vocês verem o gráfico de Bitcoin, a média de 80 começa a ser contada aqui, certo? Mas, isso no mensal. No semanal, quando que Bitcoin esteve numa tendência de baixa? Aqui, ó. 2015 e 2016. O resto... Caralho, Nakata, mas tá muito esticada. Galera, Bitcoin foi de 952 dólares para 21 mil dólares. O que é ser esticada? O que é estar esticada? Lembra? Ó, 900 dólares. Aqui. O bagulho subiu 6.227%. Tchê! Cara, sério, 6.227%. Em que? 4 anos? Por quê? Só por análise tendencial. Só por análise tendencial, galera. Só isso. Você segue a média. Você compra o negócio e segue a média. E aí você tem um crescimento agora exponencial desse, de 27 pra cá. E aí você fala assim, porra, caralho, bateu 20 pau. Bateu 200 mil reais. Aí você pensa, vai subir mais? Não. E aí você olha esse gráfico que chama Rainbow Chart. Esse Bitcoin Rainbow Chart, ele mostra a variação, ou seja, a tendência de Bitcoin desde os primórdios de Bitcoin ali, ó. Desde os primórdios, quando ele estava sendo negociado a 50 dólares, a 100 ou 10 dólares, imagina? 10 dólares uma Bitcoin, galera. Tudo o que? Análise tendencial. As médias, elas não estão
dentro desse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui da minha tela, né? Porém, a lógica por trás é a mesma. Aqui, ó, momentos de compra, basically a fire sale, ó, buy, accumulate, still cheap, ainda tá barato, hold, is this a bubble, FOMO intensifies. O que é FOMO intensifies? FOMO é basicamente a euforia de mercado. É quando uma euforia bate no povo e a galera fica eufórica para comprar um negócio. Então aí você vai ver pai de família comprando e desacreditando no Bitcoin agora e comprando Bitcoin quando tiver, sei lá, 40 mil dólares. A gente já tá, né? 40 mil dólares. 80 mil dólares, por exemplo. O cara vai estar comprando um topo de mercado, saca? O cara vai estar ali muito louco, falando assim, meu, eu preciso comprar esse negócio. Ó, qual que é o topo agora? Máximo que a gente poderia ter? Mais ou menos por volta de 100 mil dólares. Seria o topo máximo hoje, seguindo a tendência Bitcoin. Isso significa que seja um excelente momento para se comprar Bitcoin? Não. Bitcoin, você compra e você segura. Isso aqui não é uma recomendação de compra, tá, galera? Cada um faz o que quer com o dinheiro, eu não estou recomendando nada. Tem muito cara que vai discordar quando eu falo que Bitcoin... eu não acho que Bitcoin é uma reserva de capital, mas ele é um mercado a ser explorado e é um mercado que tem muito potencial de crescimento. Muito potencial de crescimento. Tem muitos países já saindo do fiat, que é a moeda física, procurar por alternativas em que sejam não só mais baratas, como eles tenham um controle do quanto a população gasta ou quanto cada cidadão gasta, né? Então eles estão desenvolvendo aí muitas tecnologias voltadas para a área de blockchain e cryptocurrencies, tá? Então eu acho bem legal. Esse site, anotem esse site, blockchaincenter.net, Bitcoin Rainbow Charts. Aqui vocês vão ter uma leve explicaçãozinha de como é que funciona as tendências de Bitcoin, como é que funciona a análise de Bitcoin. E, cara, ele é bem tranquilo de se ver, assim. Vocês precisam saber o mínimo de inglês. Então, buy, average, sell, básico. E vocês vão entender o motivo do que é a tendência dentro de um papel, como a importância da tendência de um papel, tá? Cara, eu recebi uma mensagem essa semana de um cara, pra quem não sabe, galera, eu gosto muito de fazer sauna. Eu sei, eu vou falar, ai, Nakata, que coisa de velho. Sim, eu gosto. E aí, eu tenho esse amigo meu lá na sauna, seu Biomiro. Seu Biomiro, ele tem, cara, sei lá, acho que uns 70 anos, seu Biomiro. E ele é um amante de Petro e Vale. Toda a oportunidade que ele tem, o seu Biomiro troca uma ideia comigo sobre Petro e Vale. E agora no Corona, foi em Vale, desculpa, que ele estava posicionado. E agora no Corona, ele, viu a oportunidade de comprar finalmente um pouco a mais do estoque de Vale que ele tinha. Falei pra ele, seu Biomiro, compra porque Vale tá numa tendência de alta. Ela não está numa tendência de alta muito clara. Por quê? Por mais aqui eu tenho uma probabilidade maior de subida, as médias estão de lado, certo? Ela está tendo uma variação lateral aqui na minha tela, ó. Lateral. Ela está de lado. Ela não tem uma tendência clara, ela não está para cima assim, ou ela não está para baixo. Ela está de lado, tá? Então eu falei assim, ele veio me perguntar o que eu achava de Vale. Eu falei para ele, seu Biomiro, a tendência, ela tem uma probabilidade maior de subida, médias compradoras acima das médias vendedoras, e a gente tem uma probabilidade maior de subida em Vale do que, por exemplo, em Petro, que ele é amante de Petro. Aí eu falei para ele isso, ele comprou um pouquinho para ele, deve ter comprado aqui pela faixa dos 48, 45 reais, e segurou. E ele disse que ele vendeu, chegou aí, final do ano passado, e fazia um tempão já que eu não falava com ele. Falei assim, e aí, seu Biomiro, e aquelas ações da Vale lá?
E tava que nem uma sauna, que nem hoje, né? Esse calor de São Paulo, doido. Aí eu falei, e aí, seu Belmiro, como é que foi aí essa compra em Vale? Aí ele falou, ah, porra, Lucas, eu já vendi. Aí eu falei, como você vendeu, seu Belmiro? Aí ele, vendi, menino, eu vendi um pouco cedo. Sabe, o assessor lá que tava comigo falou que R$53 era uma boa e eu vendi. Aí eu fui vendo o gráfico, R$53 foi exatamente aqui, ó. Nem no topo anterior a gente tinha batido. Ele ganhou o quê? R$4, R$5 por ação? Galera, se ele tivesse seguido a tendência, seguido as médias, ó, as médias estão para cima, galera. Aqui, o movimento já começou a ser o quê? Exponencial. Por quê? A média compradora, que é a média verde, ela já está acima da média vermelha. Então, se ela está acima da média vermelha, a probabilidade de subida é maior. Aí, foi aonde, do assessor dele, vendeu aqui embaixo e o Vale bateu R$100. Então, ele perdeu nessa. Seu Belmiro, coitado. Velhinho, gente boa. Velhinho perdeu aqui, ó, 90% do movimento por falta de seguir as médias. Galera, eu não tô contando uma história inventada, tô falando do velhinho que faz sauna comigo. Aí, produção, tem como colocar minha cara assim, ó, num meme de uma sauna, trocando ideia sobre bolsa? Ia ser da hora. Então, assim, galera, tem que prestar atenção na tendência. A tendência, ela sempre vai te ajudar, tá? Outro ponto importantíssimo, tá? Para quem faz análise técnica, importantíssimo, galera, é você saber identificar preços de suporte e resistência. Quando eu troco ideia com os meus amigos lá, eles falam assim, porra, porque os caras ficam traçando um monte de reta no gráfico e fica batendo pra cima e pra baixo essa porra, e aí tem resistência de preço e suporte de preço, eu não entendo nada desses negócios. Galera, não tem segredo para isso, tá? Existe uma técnica bem tranquila, tá? Em que eu utilizo grande parte dos trades que eu faço, onde eu procuro por identificar, então, por exemplo, Ibovespa, vamos aqui no Ibov, por identificar pontos de confluência com o gráfico. O que são pontos de confluência gráfica? Os pontos de confluência gráfica são pontos em que determinam preços psicológicos, preços já determinados, ou seja, precificados pelo mercado, para você então conseguir identificar uma possível movimentação daquele papel para aquele determinado preço. Então existe um respeito para isso, tá? O que é isso? É os suportes e resistências de preço, tá? Assim como você tem quando você pula de paraquedas, certo? Quando você está viajando de avião, tá? Então você pegou um avião, você está pilotando seu aviãozinho, lá, muito louco, você tem o chão. Do chão você não passa, concorda? Não tem como você entrar dentro da terra. Então ali é um suporte de peso. E assim como o avião ele tem uma altura específica, por exemplo, se for um bimotor, ele tem uma altura específica onde não consegue mais subir, o preço também tem essa resistência de altura, resistência de preço, em que segura a subida do avião. Então ele fala assim, porra, o avião não vai passar de, sei lá, 5.000 pés. Posso estar falando bobagem aqui, por exemplo, tá? Então ele não vai passar dos 5.000 pés. O preço, ele também vai ter uma dificuldade de passar por aquele preço de 5.000 pés, entendeu? Isso é o conceito de suporte e resistência, onde a tendência nada mais é do que a maré. Você nada com a maré, você não nada contra a maré, você nada com a maré, a favor dela, porque senão você se cansa muito. Beleza? Então, galera, quais são esses pontos? Bom, primeiro de mais nada aqui, ó, a gente vem aqui do lado esquerdo,
vai em ferramentas de linhas de tendência, vem aqui e coloca raio horizontal. O raio horizontal a gente vai tentar procurar por 3 pontos de confluência, tá? Pontos de confluência no gráfico em que o preço bate, são 3 pontos, bate, 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 aquilo lá é um preço de confluência de mercado. Então, por exemplo, aqui nós temos um ponto de confluência de mercado. Aqui nós temos outro ponto de confluência de mercado. Aqui nós temos outro ponto de confluência de mercado. Pô, Nakata, mas aí se você ficar metendo assim, vai ter 1 bilhão de pontos de confluência de mercado. Aqui você tem outro ponto de confluência de mercado. Aqui você tem outro ponto de confluência de mercado. Sim, galera, lembra. Primeira regra que eu quero que vocês parem para prestar atenção aqui é o quê? Simples é bom. Você não quer o seu gráfico poluidaço. Você não quer ter, tipo, cara, 1 milhão de suportes de resistências. Você não quer ter esse aqui, você não quer ter outro aqui, você não quer ter outro aqui, ó. Porque tem. Sabe? Você pode até marcar, mas você concorda que vai ficar poluído? Vai ficar muito poluído. Então, pega os principais. Aqui, ó, que é o que eu passo pra galera de mentoria. Eu chamo isso aqui de majors, né? São os principais pontos de confluência, os principais pontos de suporte e resistência de um gráfico, de qualquer ativo financeiro. Pode ser qualquer coisa, ele vai ter um suporte e uma resistência de preço, tá bom? Então, a gente vai procurar por 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. 1 ponto, 2, 3. Aqui, ó, a gente quase pegou. 4. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 ponto, 5º ponto. Então, eu sei que todos esses preços aqui, existe uma tendência de se respeitar, porque são pontos de confluência no gráfico em que existe os 3 pontos, os 3 toques de ponto em que você pode ver que eles são respeitados. Ah, Nakata, você está falando isso aí agora, mas funciona para o futuro? É claro que funciona para o futuro, porque tudo na vida ela é cíclica. O mercado é cíclico, a sua vida é cíclica, tudo é cíclico. Todo ano você vai ter o quê? Verão, inverno, primavera, outono, certo? Todo ano você vai ter que precisar fazer as mesmas atividades. Se você, por exemplo, é um advogado, você concorda? Você vai ter que escrever uma petição. Ele é cíclico. O mercado é igual. Tudo é cíclico, galera. Tudo é cíclico. Tudo acontece de novo. Sabe aquele negócio assim? Aquele famoso ditado? Um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros? Mesma coisa. Um cara que não conhece o gráfico da sua ação, ele está fadado a não conhecer a próxima movimentação, porque como ele é cíclico, você tem que ter um pressuposto de que o preço não necessariamente vai seguir igual ao passado, mas vão ter situações em que vão ser muito parecidas com o passado, certo? Ou de determinado setor, ou determinada ação. Então a ação tem ações que são irmãs, então a movimentação vai ser muito parecida. Então, por exemplo, Gol e Azul, Rente e LK são ações irmãs que andam iguais, né? Andam muito parecidas. Então, se você usasse aqui, ó, se você olhasse para o passado e checasse os suportes e resistências, então aqui, ó, aqui, 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 ó, aqui, 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 ó, aqui, você sabe que isso aqui é o quê? Antecipadamente falando, você sabe que isso aqui é um suporte, uma resistência. E aí se você olhar para o futuro, aonde foram respeitados? Foram respeitados os suportes e resistência? Foram. Olha aqui, o preço não bateu aqui, segurou aqui. Ó, não achou resistência aqui.
Ó, não achou resistência aqui no preço? Não achou suporte nesse preço aqui, ó? E aí você soma com o quê? O fator tendência de mercado. Quando você soma com o fator tendência de mercado, você tem agora o básico, mas o básico bem feito de como se olhar um gráfico e de como saber qual é o tipo de tendência daquele gráfico. Onde eu posso achar suportes de preço, onde eu preciso achar momentos em que tenho que segurar. Vocês que acompanham meus stories aí, eu disse o quê? Se a gente não segurar 116, 115 mil pontos até o final da semana, existe uma grande probabilidade de chance da gente cair para quê? 106 mil pontos. Por que 106 mil pontos, Nakata? Porque o suporte do preço do Ibovespa está onde? 106 mil pontos. Então a probabilidade da gente vir para cá, retestar esse suporte, ficar aqui nessa região de 104, 103, 106, tentar achar algum movimento, para então decidir se a gente vai continuar para cima ou se a gente vai para baixo, vai ser aqui, ó, 106 mil pontos. Se a gente não segurar esse... Porque o próximo suporte do preço vai ser 106 mil pontos. Então a probabilidade de chance de eu ter uma resposta maior vai ser aonde? 106 mil pontos. Entendeu? Tudo baseado em quê? Tendência de mercado, suporte e resistência. Ó, galera, cara, essa aula que eu dei para vocês hoje, ela é básica, ela é simples, mas ela é extraordinária. Porque o poder da tendência de mercado, se vocês pegam com a tendência mudando, então aqui está virando numa tendência de alta, em 2018, e vocês fecham quando a tendência caiu, que foi aqui, ó, nesse preço aqui, você fez quantos por cento? Quantos por cento você fez, galera? E eu não tô falando de ficar lendo o relatório não aqui, hein? Ó, você fez 30% em 2 anos. No topo, você chegou a meter 50%. Se você não foi ganancioso e tirou um pouco no meio do caminho, você fez mais de 30%. Só seguindo tendência. E se você seguisse a tendência agora, aqui, a virada não foi aqui? Então a entrada seria aqui, correto? Novamente, tendência. Você já tinha feito 25,9% e você chegou batendo 32, 31, ó, 32,8%. Tudo seguindo tendência, suporte e resistência de preço. Então assim, galera, essa aula foi para tentar mostrar para vocês a importância que existe em você analisar um gráfico, aprender a analisar, análise gráfica do zero para tentar lucrar e sobreviver no mercado. Esse é o tipo de coisa que ninguém te fala. Ninguém vai jogar aí fora e vai falar a necessidade que você precisa. Porque afinal de contas eles nem querem que você saiba como analisar uma ação, como retirar dinheiro do mercado financeiro. Eles querem essa dependência do investidor médio para as corretoras, para influencer, para... Ninguém vai te ensinar. Vocês precisam mesmo ir atrás. Assim como eu deixei de ser um cara totalmente leigo, um trader fracassado que eu quase bombei, né? Como vocês bem sabem, 2 vezes. O trader que eu sou hoje, a análise gráfica ela fez essa mudança na minha vida. Ela deixou de ser um mero instrumento para virar basicamente o meu ganha-pão. É o meu ganha-pão, análise técnica. Análise gráfica, eu aprendi a análise gráfica do zero e eu consegui lucrar e sobreviver no mercado financeiro. Então, galera, espero que vocês tenham curtido a aula.
eu retomei os principais pontos do que é importante, né? Então a gente viu candlestick, né? As velas, formação de vela. A gente viu tendência, a importância de entender a tendência de mercado. A gente viu os ganhos que eu fiz em Bitcoin agora. Os ganhos em que vocês viram a galera mandando. A gente viu a importância do suporte e resistência para determinar a probabilidade de um preço futuro de entrada e de saída de preço da ação, do ativo, né? Coisas básicas e que facilitam a vida de muita gente e que muita gente não tem noção de que isso funciona. E galera, o site é de graça, os indicadores são de graça. O que mais vocês precisam? Sentar uma bunda na cadeira e aprender do zero o que realmente importa. Beleza, galera? Eu fico por aqui. A gente vai gravar mais vídeos técnicos aí para ajudar você aí, pequeno investidor, jovem investidor, a começar sua jornada dentro do mercado de renda variável. Beleza? Forte abraço e é nóis!